e eu finalizei um montão de livros. E eu odiei esse livro, gente. Odiei. Eu não recomendo pra ninguém. Mas é fitness, né? Vai na academia, na natação e depois come pizza. Joia? Bom dia, gente. Queria que vocês soubessem como que eu termino o treino. Misericórdia. Nobody told me to settle down. Late nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like. Olá, gente, olha aqui, com a minha cara toda gordura. Realidades. Um pontinho de... tipo um band-aidzinho pra espinha. E vendo... Não, eu tô inconformada com essa lavada que tá acontecendo aqui. Nesse jogo. O Igor até abandonou, foi dormir. E, gente, hoje é sábado. Que dia que é hoje, meu Deus? 27. E estou aqui editando um vídeo pra subir hoje ainda no canal. E, enfim, vou filmar um pouco desse fim de semana pra vocês. Hoje e amanhã. E eu também quero falar um pouco dos meus lidos do mês de... Que dia que foi? Do mês de junho. Não, do mês de julho. Tô até perdida. Porque eu não falei sobre os livros lidos e eu finalizei um montão de livros. Não porque eu li todos eles assim inteiros durante o mês, mas são livros que estavam começados. E aí foi um mês que eu ouvi muito audiobook, então finalizei um monte de coisa e eu vou falando durante o fim de semana aí pra vocês. Primeiro eu vou terminar de editar esse vídeo e depois eu volto pra falar dos 2 primeiros vídeos. Os planos pra hoje eu não sei, porque agora já são exatamente 15 para 6 da tarde, eu já fui correr, tô morta. Eu tava em mente de manhã que o meu treino era 95 minutos. E eu falei, semana passada eu fiz 14 quilômetros, essa semana vai ser 15. Ia aumentar 1 quilômetro. Terminei a corrida, eu tinha feito 16. Eu falei, nossa, eu tava muito rápida. Eu fui muito rápida. E aí depois, agora de tarde, que eu fui ver que o meu treino era 93 minutos, não 95. E eu fiz uns 97. Mas enfim, tá bom. Pelo menos fiz, terminei. Mas eu tô com as minhas pernas moídas. Meu Deus, eu não consigo nem andar direito, de tanto que tá doendo. Mas enfim. Fui na loja também. E voltei a dormir. Perdi o horário do meu clube do livro porque tava morta a dormir. E é isso. Terminar de editar aqui. Eu acho que a gente vai dar uma volta mais tarde, não tenho certeza. Porque o Igor queria dar uma volta. Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o fim de semana. Preciso descansar, preciso ler, porque eu não li nada essa semana. E é isso. Voltei. Já terminei de editar o vídeo, já subi o vídeo, já fiquei de bobeira. E até peguei meu celular aqui pra eu ver no Goodreads os livros que eu finalizei. Gente, no mês de julho foram um total de 7 livros lidos, finalizados, né? Teve um ou outro que eu comecei realmente dentro do mês e finalizei dentro do mês. E então eu vou falando de 2 em 2 pra vocês até o fim desse vídeo. Creio que vamos ter falado todos os livros. O primeiro deles foi um livro que eu comecei fazia uns 2 meses atrás e eu não conseguia terminar. Depois que eu comecei a pegar firme no projeto lá que eu tô trabalhando, eu não tive tempo pra mais nada e tenho muita pouca vontade pra estar lendo, assim. Eu sinto que eu até entrei meio que numa ressaca porque eu tava lendo muitos livros mais intensos e não lendo algo que eu realmente decidisse ler e ficasse com vontade de ler. E por isso que tava me enrolando tudo.
mas eu já mudei isso e espero que dê tudo certo. Enfim, o primeiro livro lido no mês de julho, na verdade, finalizado no mês de julho, foi o livro O Hobbit. Tá até aqui a fotinho dele. E eu vou mostrar as fotinhos aqui do Goodreads, porque vai ficar mais fácil. E, gente, para falar a verdade, eu sou a pessoa que nunca li o Hobbit e nem Senhor dos Anéis, porque eu era sempre do time Harry Potter. E esse ano eu tô num clube do livro e tudo mudou, sabe? Tipo, a Bella, a dona do clube, ela é apaixonada pelo Tolkien e ver o amor dela pelo autor, e também depois de descobrir que ele é um autor cristão, me fez mudar totalmente a perspectiva a respeito dos livros dele. E aí eu comecei pelo Hobbit, que é o primeiro livro. O Hobbit, ele foi um livro que o autor escreveu para os filhos dele. É até legal a história, porque ele ia colocar os filhos para dormir, alguma coisa assim, e todo dia contava um pedacinho da história. E às vezes ele repetia a parte da história. Aí até que um dia um dos filhos dele falou: não, eu quero saber a continuação. E foi quando ele escreveu o Hobbit. E amei, não tenho nem o que falar. Eu acho que a maioria das pessoas sabem do que se trata o Hobbit. E do mundo de fantasia de Hobbit. E a minha nota foi 5 estrelas. Eu amei a experiência de ler o Hobbit. Eu quero ler O Senhor dos Anéis, mas eu preciso de tempo e eu quero fazer essa leitura com qualidade. Mas amei e foi 5 estrelas. O segundo livro que eu finalizei no mês de julho também foi um livro que estava há meses parado aqui no meu Kindle, e também foi outro livro, como eu disse, eu ouvi muitos audiobooks e esse foi um deles, que foi O Conde de Monte Cristo. Aqui tá a fotinha. Foi mais um livro que eu comecei lendo ele, lendo o livro, não, minto. Eu comecei lendo o livro, passei pro audiobook e finalizei no audiobook. E, gente, é um livro muito grande, deve ter umas 1.500 páginas, não sei. E eu amei a história do Conde do Monte Cristo. Esse livro ele vai falar sobre um rapaz que ele é marinheiro e ele é muito bom no que ele faz e ele gera um pouco de inveja nas pessoas que trabalham ali com ele no navio. E acaba que ele vai casar com uma moça e armam toda uma situação pra ele e ele acaba sendo preso. Daí que vai desenrolar essa história. E, gente, a história é muito boa mesmo. Eu creio que é por isso que ele é um clássico muito famoso e muita gente gosta dele. Eu não dei 5 estrelas pra ele porque eu dei 4. Porque eu achei que, assim, chegou um momento que eu comecei muito empolgada na leitura do livro, só que chegou um momento de ele ser tão grande, eu comecei a ficar cansada já da trama que estava acontecendo. Eu senti que em alguns momentos poderia ter sido escrito de forma mais rápida, sabe? Mas no geral é um ótimo livro, é muito bom, eu gostei muito e super recomendo esse livro. E era isso. Depois eu volto para contar mais 2 livros para vocês. E, enfim, vamos ver o que eu vou fazer agora. Deixa eu ver até aqui na minha lista de afazeres. Eu precisava estudar. Eu ando tão cansada que eu não ando lendo, não ando estudando. Enfim, tem uma criança escandalenta aqui. Mas é isso. Vou perguntar pro Igor pra ver se a gente vai dar uma volta por aí. Vamos ver. O sol ainda tá quente, esperar dar uma baixada. E depois eu volto. Nosso look de sábado à noite. Joia? Joia. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. Something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves
1h50 da manhã. Começando mais um dia, tomando meu mate. E antes que eu vá tomar o café da manhã, quero falar pra vocês mais 2 livros que eu li no mês de julho. O terceiro livro lido no mês de julho foi O Bebê de Rosemary, que é esta capa aqui. E esse livro, ele é um livro de terror, que basicamente vai falar sobre um casal que vive uma vida em Nova York, e aí eles vão ter um bebê, e eles mudam para um apartamento novo, e nesse prédio ele é conhecido por não ter não ser um lugar muito bom, porque aconteceu muitas coisas ali, muitos homicídios e tudo mais. E mesmo assim eles se mudam para esse prédio que no geral mora muita gente de idade, eles ouvem muito barulho no apartamento e tudo mais. E a história vai se desenrolar daí. Eu odiei esse livro, gente. Odiei. Eu não recomendo pra ninguém porque eu senti que ele não traz nada a agregar, sabe? Que geralmente os livros têm algo pra você refletir. E esse livro, sei lá, não gostei dele. Eu pus 1 estrela aqui, mas pra mim ele é 0 estrelas. Não gostei e não recomendo. E até porque eu não gosto muito de coisa de terror, né? Livro de terror, filme de terror, eu acho que não tem lógica alguma ler ou assistir alguma coisa que vai me causar medo, ou sei lá, que não agrega na minha vida. Mas como era do Clube do Livro, eu li ele. O 4º livro que eu li no mês de julho foi... Esse foi porque, por conta própria, eu tava tão frustrada com os últimos livros que eu tava lendo, eu falei, vou escolher um dos meus e vou ler, que foi A História de um Grande Amor. É o primeiro dessa série e, gente, muito lindo, romance de época. Esse livro eu fiz até um diário de leitura dele, vou deixar aqui pra vocês conferirem, então eu não vou falar muito dele, mas é um romance de época muito bom. A Julia Quinn escreve os livros muito bem, então é tudo que eu precisava pra sair, assim, de uma ressaca que eu tava de livros mais pesados e intensos, sabe? E a nota pra esse livro foi 5, gostei demais e quero ler a sequência. E, enfim, esses foram os 2 outros livros que eu li e mais tarde eu volto. Bom dia, meu filho. Bom dia. Agora eu vou preparar o café da manhã que nós vamos na academia, né? E aí, galera, beleza? Hoje, como de costume, todo mês a gente faz um vídeo assim que eu faço algumas sugestões de filmes que eu assisti, gostei e a nota que eu dei, né? E esse é referente ao mês de julho e, bom, o primeiro filme chama The Outfit. É um filme desse ano, de 2022, e ele tem um estilo bem parecido com os filmes do Tarantino, assim, com uma narrativa interessante, diálogos interessantes e um pouco de ação, mas não é tão sangrento que nem os filmes do Tarantino. Uma coisa que eu achei bem legal é que o filme se passa todo ele dentro de um único cenário. E é muito difícil você fazer um filme ficar interessante quando ele está somente em um cenário. E esse filme consegue fazer isso. Então você pode perceber que a narrativa tem que ser boa mesmo. E é bem massa. É um filme que vale a pena conferir esse aí. Eu dei a nota dele, de 0 a 10 eu dei a nota 8. Se fosse de 0 a 5 seria um 4. E, bom, esse é o primeiro. É bem legal. E o segundo também é desse ano, chama O Homem do Norte, alguma coisa assim. Em português não tenho certeza da tradução. Em inglês é The Northman. E é um filme de ação também, basicamente. E o personagem principal, ele é um viking. E basicamente ele busca por vingança, por uma situação que aconteceu quando ele era criança e tal.
Mas é bem interessante o jeito que eles assim demonstram algumas tradições da cultura viking e as cenas de luta eu achei bem legal. Mais uma vez, a narrativa ela não é tão complexa, até relativamente simples, mas é um filme legal assim. É aquele tipo de filme para você assistir tranquilo, sabe? Quando você tá com a cabeça querendo ficar bem de boa, sem fazer muito esforço, sem ficar refletindo muito, só ver um negocinho ali de ação e tal. Então essa é uma boa sugestão. É um filme massa. E chama The Northman, desse ano. E a nota que eu dei pra ele foi também 8. Também dei uma nota 8. Pelo que ele se propõe a entregar, ele entrega. Então, e de 0 a 5 seria 4 também. Depois, como de costume, a Ana vai colocar aí a capa dos filmes, né, que eu citei. E acredito que seja isso. Deixa eu tô vendo aqui no meu IMDb se tem alguma coisa mais que eu esqueci. Mas não. Os outros foram. Depois, na próxima, eu falo de outras 2 séries que eu assisti. Mas para esse vídeo é só isso. E é isso aí. Depois vocês avisam aí se vocês já viram, gostaram. E às vezes vocês têm algum filme ou alguma série para sugerir também. Deixa a sugestão aí que eu gosto de assistir coisas assim, que eu nunca vi e tal, que alguém acha interessante. E é isso. Mas esqueceu que você lê livros. Agora eu leio livros. Joia. Gente, isso é uma coisa inédita nesse canal. Que o Igor agora é um leitor. E ele tá devorando os livros, né? Não diria devorando. Não, mas pra uma pessoa que começou assim a ter um hábito de leitura, você tá lendo muito bem. Sim. Acho que sim. Você terminou um livro em julho, não terminou? Em julho, Aqui, terminei. Terminei 2 em julho. Olha, tá vendo? Na verdade, um só, vai. O outro já tinha lido e reli. Mas não importa. É importante, quando você relê um livro, você lê o livro. Conta como você lê ele de novo. Quero falar do primeiro. O primeiro é bem legal. Ele chama Antifrágil. O escritor é o Nassim Nicholas Taleb. E esse livro, ele tá bem famoso, assim, no ambiente empresarial, ambiente de investimento e não sei o quê. Esse não é muito o meu estilo, o meu foco. Eu não li ele por causa disso, com essa intenção. Eu li ele porque eu vi a sinopse, achei bem interessante e realmente esse livro ele traz uma ideia nova. Inclusive essa palavra antifrágil, ela já é uma palavra nova. Porque o autor até fala no começo do livro que ele procurou assim em dicionários definições sobre isso e não existia, é uma palavra que não tinha. E como ele chegou nessa palavra, né? Primeiro ele começou a estudar coisas frágeis, que são coisas que com determinada estresse externo, alguma coisa assim, alguma coisa caótica que acontece perto delas, elas tendem a quebrar. E aí ele dá um exemplo prático disso, né? Uma coisa que é frágil, por exemplo, uma xícara de porcelana. Ela tá lá parada na estante, tranquila, e quando chega uma coisa externa que seja estressante para ela, ou caótica, ou que seja uma coisa adversa, por exemplo, uma criança que gosta de mexer nas coisas e vem brincando, pulando, não sei o que. Essa criança vai bater na xícara e vai quebrar ela. Então, esse objeto xícara, ele é frágil, porque uma coisa desse tipo vai prejudicar ela. E aí ele queria ver uma coisa que seria totalmente o inverso disso. Aí a gente geralmente pensa, uma coisa que não vai quebrar. Só que nesse caso, uma coisa que não quebra, ela seria uma coisa robusta. Uma coisa que ela não quebra, mas ela ainda não é o contrário do frágil. Porque o contrário do frágil seria uma coisa que ela melhora com uma adversidade, com um estresse externo, alguma coisa assim. Então, ainda não era o que ele estava pensando. Aí por isso que ele achou o nome antifrágil. E aí tem alguns exemplos também que ele dá de coisas antifrágeis. Uma delas vem da mitologia, que é uma coisa assim fictícia, né? Mas a Hidra, por exemplo, você corta uma cabeça dela e nascem 2 no lugar. Então, desse estresse que ela sofre de perder uma cabeça, ela melhora, ela volta melhor com 2 cabeças. E outro exemplo, dessa vez mais prático, é os nossos músculos, por exemplo. Quando a gente machuca eles treinando, fazendo as coisas, é claro que tem um limite. Se você se jogar de um prédio, ele não vai melhorar nada, entendeu? Então tem um limite nesse estresse.
Mas quando você estressa seu músculo e machuca ele, treinando e tal, ele se reconstrói mais forte. Então acaba que isso sim é uma coisa antifrágil, porque ela melhora quando você coloca alguma coisa desse tipo, algum estresse ou adversidade nele. E aí ele pega essa ideia central e ele aplica ela em vários segmentos da vida, economia, a parte filosófica em si e tudo mais. E o livro, basicamente, ele é um livro grande, mas ele é interessante porque ele vem explicando essa ideia e a aplicabilidade dela durante todo o livro. Então, o livro tem uma ideia central, você não fica perdido lendo o livro, sabe? E eu achei bem interessante. Ele dá um jeito diferente de olhar para as coisas, né? Uma coisa que a gente de certa forma não pensava antes e tal. Então foi um livro que eu gostei bastante. Dei nota máxima para ele, assim, na minha visão, né? E bem legal, fica a dica aí quem tiver interesse nesse tipo de assunto. É bem massa, Antifrágil chama. Então é isso, ficou aí 2 filmes e um livro que eu li e assisti. Beleza? E depois a gente volta e fala mais. Gente, eu tô aqui no computador com a minha listinha do projeto de leitura dos livros do King. Não li quase nada, o cara tem muitos livros. E aí, enfim, eu tenho marcado aqui, aí tenho marcado os que eu tenho, que é os que eu vou comprando lá no brechó. E aí, chegou mais esse. Esse aqui eu já tenho, então já vou devolver lá. Mas eu vou anotando. E aí, eu preciso grifar aqui, ó, que eu terminei este livro aqui, que é o do Maqui. E então, vou riscar ele. E depois eu venho contar sobre esse livro aqui. Esse foi um dos que eu finalizei no mês de julho. Something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Voltou a temporada de Fórmula 1, gente. E hoje não vou passar roupa. Falei que eu passava roupa na Fórmula 1, hoje já comprovei que não é verdade. Tô fazendo almoço, tá joia? Gente, chegamos aqui na academia, joia? Vamos treinar braço hoje. Era mesmo? Pra cima, pra trás. Pra cima, pra frente. Pesadinho? Tá leve? Não, tá pesadinho essa barra. Então vai. Eu vou cansar. Nobody loves me better. Acabamos de sair da piscina. Chegamos da academia e uma cumbuca de açaí, tem nuts, banana, leite em pó e whey, pra ficar bem fortinha. E pasta de amendoim, isso mesmo. E depois nós vai comer pizza. Não tem vergonha na cara, né? Fala a verdade. Mas é fitness, né? Vai na academia, na natação e depois come pizza. Joia? Gente, quase 10 horas da noite. E eu voltei. Toda descabelada. Com a testa suada. Pra falar os últimos 3 livros que eu li no mês de julho pra vocês. E o primeiro que eu vou falar agora é Os 4 Amores do C.S. Lewis, que é esse livro aqui. E esse livro, ele basicamente vai falar do sentimento realmente do amor, né? Que como a gente, a sociedade expressa de uma forma tão rasa um sentimento que é muito profundo, que é o amor. Tanto o amor entre casais, amor entre amigos, o amor entre a gente e Deus. E é um livro muito lindo. O C.S., ele
escreve de uma forma muito profunda, às vezes é até difícil de entender. É muito bom esse livro, eu gostei muito dele. Super recomendo. E a minha nota pra ele foi 4. O segundo livro que eu finalizei desses últimos 3, foi do Maqui, do King, que foi o que eu tava falando pra vocês, que eu tava riscando ali. Esse livro, basicamente, ele vai falar sobre um cara que ele sofre um acidente e depois desse acidente dele, pra que ele não cometa suicídio, o terapeuta dele fala pra ele, por um ano, se mudar pra um lugar novo e tentar recomeçar a vida dele. E aí é isso que ele faz. Ele se muda pra essa ilha que chama do Maqui e começa a tentar se reencontrar, tentar se recuperar do acidente. E ele começa a pintar, que já era uma coisa que ele fazia antes. E aí, a partir daí, começa a acontecer várias coisas. A pitada sobrenatural do King também acontece aí. É um livro muito bom. Eu li também foi o último livro do Clubinho do King. E gostei bastante do livro. Eu comecei lendo ele no livro e terminei em audiolivro. Eu sinto que algumas coisinhas assim talvez eu tenha perdido no audiolivro, sabe? Eu acho que poderia ter sido melhor minha leitura dele, mas eu gostei bastante do livro. Esse livro eu dei 4 estrelas pra ele, porque os livros do King são muito bem escritos e eu recomendo esse livro também. Os livros dele são muito bons. E o último livro lido, e foi uma releitura, em um dos meus vídeos de leituras, eu falei sobre esse livro. Eu tinha ouvido o livro em inglês, em audiobook, e eu lembro de ter falado que eu não tinha conseguido absorver muito da história. Parecia que eu iria gostar da história, mas eu senti que ficou faltando algo, por eu ter ouvido em inglês e não ter pegado a essência do livro. E o livro é o Nunca Jamais, da Colleen Hoover. E, gente, reli o livro, realmente eu senti que eu perdi várias coisas ouvindo ele no inglês, e isso é uma dificuldade pra mim, eu tenho que treinar mais. E gostei bastante da história. A história vai falar sobre 2 personagens que são um casal, e eles acordam um dia, assim, acorda entre aspas, né? Na escola, tipo, eles se dão conta de que estão na escola e eles não lembram de nada, eles não lembram quem eles são, eles só pela situação entre os amigos ali, eles sabem que eles são um casal, mas eles não se recordam de nada. E daí vai desenrolar a história e tudo mais. E eu gostei bastante do livro, assim, eu acho que ficou faltando algumas coisas e é por isso que eu dei a nota 4, mas eu gostei bastante. E, enfim, tem mais 2 livros, que esses são 3 livros. Mas gostei bastante, e ele para num momento que te faz querer ler o próximo. Então, sim ou sim, você tem que ler o próximo. Mas esses foram os livros que eu li no mês de julho. Pra assistir, eu acho que eu só assisti finalizei uma temporada do 90 Dias pra Casar. E foi uma temporada muito boa até, eu achei. Nada comparado à primeira, que foi minha favorita. Mas foi legal, sim. E eu finalizei a temporada e fui caçar o povo na internet pra saber quem tava junto. E nessa temporada não tinha ninguém junto. Ninguém. Tava todo mundo separado. Mas era isso, gente. Esses foram os livros, os lidos e os filmes assistidos por nós. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e de acompanhar um pouquinho do nosso fim de semana. E em breve eu volto com mais. Até o próximo vídeo. Tchau!